Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 11º dia comigo. Sim, 11 dias de devocional. E hoje eu vou falar que descansar também é fé. Abre comigo a Bíblia em Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Interessante porque eu tenho falado muito sobre desempenho, sobre essa coisa do controle, sobre essa coisa do eu quero ter certeza de tudo, eu quero fazer o meu melhor, eu quero sempre produzir. E aí entrar num lugar de descanso muitas vezes vai nos custar algo que é caro. E existe uma realidade de descanso versus férias. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Diferente do e-book, hoje eu vou fazer uma curvinha porque eu realmente quero edificar a tua vida com algo que é um pouco diferente. Presta atenção. Quando você vai tirar férias, você sai do seu emprego, você desliga do teu celular, você diz, o problema não é mais meu, o problema é de vocês. Você vai pra praia, você descansa, você come, você curte a sua praia, você toma sua coca gelada, você come seu peixinho frito, você até no final de uma semana olha em volta e pensa, nossa, acho que eu podia largar meu emprego e vir aqui vender miçanga na praia, sabe? Eu vou ter uma vida mais, eu queria ser rico porque eu não tenho que trabalhar, eu ia poder curtir isso todos os dias, ia ser maravilhoso, papapá. E aí passa-se as suas férias, faltando 3, 4 dias para você voltar, há uma depressão que vem quase como um arrombo, puf, na tua cara. Eu vou ter que voltar pro mesmo emprego, pra mesma empresa. E aí você volta. E com uma semana de trabalho, a primeira coisa que sai da sua boca é, eu preciso de mais férias. Se você tá assim, é porque você tirou férias, mas não entrou num lugar de descanso. Você pode até ter descansado do seu corpo físico, mas o seu coração ainda tá cheio, atribulado, porque os problemas nunca foram resolvidos. Ou melhor, você nunca conseguiu colocar os seus problemas no lugar certo, da forma certa. E quando você entende que existe uma diferença de descanso para férias, você consegue usar a sua energia da melhor forma possível. Então, se você vive num lugar de descanso, significa que você vive num lugar de confiança, ainda que você não tenha controle. Agora, se você vive num lugar de férias, você vive num lugar no qual o problema não é seu, então você joga ele para lá, entendeu? Só que o problema tá ali, ele não foi resolvido. Olha, engraçado, você só tirou ele da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Só que ele continua ali. E algumas coisas na nossa vida são problemas que nós não temos como nos livrar deles. Tem coisas na nossa vida, uma situação, um familiar, um problema, que nós não temos simplesmente como arrancar eles da nossa vida. Então o que você faz? Como você não consegue discernir, como que eu entro num lugar de descanso? Porque livre você fala muito, mas e aí, como é que eu faço para isso acontecer? Descansar é confiar que Deus está no controle. Colocar o controle, lembra que eu falei ontem sobre colocar as coisas no altar? Esse lugar aí, ó. Esse convite que Deus está fazendo para que você coloque no altar aquilo que você não tem controle, para que você possa confiar que Deus vai mover nessa área. Logicamente, eu não estou dizendo que por exemplo, se você quer emagrecer e você não faz dieta, querido, me ajuda também, me ajuda a te ajudar, né, querido? Porque aí também o que você quer que eu faça? Né? Não é simplesmente, você tem que ter uma ação, e muitas vezes algumas ações são necessárias. Às vezes dizer não, às vezes se respeitar mais, sentar e falar a verdade, isso me incomoda, isso dói, isso é diferente. Às vezes a esposa chega pro marido e fala, olha, eu trabalhei o dia inteiro, você trabalhou o dia inteiro, eu entendo, mas eu ainda tenho que trabalhar dentro de casa, você não quer dividir um pouco do serviço comigo? Me fala a verdade. O problema é que muitas vezes nossa reputação e o desejo que a gente tem de ter o controle, muitas vezes não permite o descanso. Olha só, porque a gente não confia. A gente, olha, é uma linha tão fina, gente. Porque tirar férias não é errado. Existe um momento da vida que, por exemplo, quando Elias fugiu de Jezabel, é muito engraçado, porque foi uma férias forçada, porque o problema continuou lá. Presta atenção, o problema estava lá. Jezabel continuou no mesmo lugar. Ele foi, o corvo alimentou, e ele foi para lá, e ele conseguiu ouvir o Senhor, porque muitas vezes nesse lugar de férias, você consegue ouvir o Senhor e alinhar o teu coração, e voltar para o lugar que Deus te chamou. Só que isso sempre é baseado em relacionamento. Então tem horas que férias forçadas, a vida para você, mas para você se alinhar. Entendeu? Só que muitas vezes você não se alinha. Você vai lá e não alinha. Você vai lá e tipo assim, não, deixa ela pra lá. Devo fingir que ela não existe. Só que ela existe. Ela tá ali. Ela sempre esteve lá. Então, a partir do momento que Deus coloca teu coração no lugar, você passa a não temer as circunstâncias, mas ter certeza do Deus que está com você diante das circunstâncias. Fez sentido? Pega essa. Eu quero que você agora, não faça um pouquinho de reflexão, eu quero abrir uma reflexão bem legal pra vocês. Eu vou falar uma coisa, o e-book tá muito legal. O que eu conto no e-book é sensacional. Então, se você quiser acesso ao e-book, é só você ir lá em livescope.com ou
você pode também vir no meu perfil, que no meu perfil tem todas as informações. Sabe por que dessa vez eu fiz diferente? Porque eu realmente quero te convidar a buscar mais e a ir mais profundo. Tanto quem tá comigo fazendo a devocional no e-book, quanto você que tá aí assistindo, ok? Questões para reflexão. Tenho tentado acelerar processos que Deus quer amadurecer em descanso? Em quais áreas da minha vida tenho feito mais do que descansado? Exercício prático. Hoje eu quero que você escreva no seu caderno. Meu crescimento também acontece no descanso. Há uma metanoia que nós precisamos ter na nossa vida de que Deus trabalha quando a gente descansa. Porque Deus, olha, presta atenção, quando Elias estava exausto, estou usando o exemplo de Elias porque eu acho ele muito legal. Quando Elias estava exausto, Deus levou ele para um lugar de descanso, um lugar no qual ele não podia fazer nada, ele só podia esperar. E tem horas que esse lugar de descanso, de espera, de renovo, de férias forçadas, como eu brinco, vai fazer com que você olhe para as coisas com outra perspectiva, porque Deus vai renovar a tua mente, o teu coração e o teu corpo. Ai, ai. Liste áreas onde você tem se esforçado além do que Deus te pediu. Tem uma coisa que acontece muito no âmbito evangélico, principalmente no âmbito cristão, que é quando você está muito envolvido com a igreja, que você faz um monte de coisa que Deus não te pediu. E você faz achando que é obrigação, quando na verdade é serviço. Entende uma coisa? Nós temos que alinhar o nosso coração para que a gente não entre num lugar de performance e produção sem estar alinhado com aquilo que é nosso chamado. Estou dizendo que você não tem que servir a sua igreja nem ser voluntário. Não é isso não, pelo contrário, seja voluntário com a motivação certa de voluntário. Não chame o teu trabalho de voluntário que Deus não te pediu para fazer como chamado, porque aí é hipocrisia. Entendeu? Entendeu? Pois é. Entregue conscientemente todos esses pesos ao Senhor e escolha descansar nele. E lembre-se, o fermento só cresce num lugar de descanso. E isso está no e-book. Eu explico porque é uma situação que eu vivi com Deus. E quando nós entendemos que Deus nos convida a um lugar de entrega, porque muitas vezes a gente recebe todos os ingredientes da vida. Deus nos prepara, nos sova, nos amassa, nos coloca no lugar no qual a gente está pronto. Sabe? Igual quando a gente fazia massa de pão. Mas se você não deixar o pão descansar, ele nunca vai se tornar o pão das nações que Deus chamou ele para si. Por quê? Porque pão só cresce no lugar de descanso. O fermento só cresce no lugar de descanso. Pegou? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está assistindo hoje, Deus, e declarar que o Senhor realmente os traga para perto, que o Senhor realmente ministre no coração de cada pessoa e traga à memória aquilo que dá esperança, de forma, Deus, que haja mesmo um confiar no Senhor e um descansar em Ti. Oh, Pai, eu abençoo, Senhor, as férias de cada um e também o descanso de todos. Oh, Pai, eu louvo e exalto o Teu nome. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor continuará falando em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como eu disse, se você quiser acessar o e-book, tem mais exercícios e mais coisas aqui dentro. Só você ir lá em livescov.com ou você ir no meu perfil, que todas as informações estão lá. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos. Quando você compartilha, mais pessoas têm acesso e mais pessoas descobrem o que eu tô fazendo, que é para abençoar e edificar o corpo de Cristo. Amém? Vejo vocês amanhã. Tchau!